É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Olá, eu sou a Patrícia e nós estamos aqui na sala de aula virtual do Coletivo Bem-Estar para iniciar o projeto Conversas no Coletivo. Essa edição do mês de outubro é especial para os professores. Então, eu vou trazer aqui vários professores de homeopatia para que a gente possa pesquisar, através de uma série de entrevistas relacionadas com esse tema, o que compõe, qual é o perfil do professor que compõe o cenário da prática docente da homeopatia no Brasil, certo? E a nossa convidada de hoje é a professora Luciane Franzen. Ela é engenheira agrônoma, pós-graduada em meio ambiente, terapeuta naturalista, pós-graduada em ciência da homeopatia pelo Instituto Tecnológico Hahnemann, pós-graduada em fitoterapia pela FAVENE, com formação em alquimia espargírica pelo Instituto Sutilizar. Trabalha também com florais de Bach, florais de Minas, Reiki Usui, cromoterapia e Feng Shui. Ministra aulas como professora do Instituto, ministrou aulas como professora do Instituto Tecnológico Hahnemann no curso de Ciência da Homeopatia, tanto na extensão como na pós-graduação. Hoje, ela aprofunda o conhecimento dela e a conexão com o reino vegetal, destilando óleos essenciais, hidrolatos e águas aromáticas. Atualmente, Luciane é doutoranda em naturopatia clínica, com ênfase em fitoterapia e homeopatia. Lu, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. É sempre um grande prazer falar sobre homeopatia. É o assunto da minha vida, sempre foi, e eu me sinto muito feliz e honrada em estar aqui com vocês, falando do assunto onde eu trabalho todos os dias e que eu considero meu propósito. Bem-vinda, Lu. Lu, me conta, né? Então, para os outros, é a Luciane Franzen. Para mim, é a Lu, que também foi minha colega em alguns momentos. Então, eu vou me dar o direito de te chamar de Lu aqui na entrevista também. Lu, conta para mim, aonde, em que momento da tua vida, tu tem o primeiro contato com a homeopatia? Eu acho que eu meio que já nasci, né, sendo banhada pela bênção da homeopatia, porque a minha avó já usava homeopatia, já trabalhava com a homeopatia, então, no centro espírita, por onde a homeopatia permaneceu e sobreviveu por muitos anos, até que se tornasse uma especialidade e até que fosse realmente para dentro da medicina no Brasil. Então, a minha avó já utilizava isso. Meu pai e a minha mãe sempre trabalharam na família, né? Sempre utilizaram tanto os chás como a homeopatia dentro da nossa saúde. E os florais também, logo que os florais surgiram no Brasil, meus pais já utilizavam. Então, eu cresci sendo cuidada com a homeopatia. Não era uma medicina complementar ou uma segunda possibilidade. Era e sempre foi a primeira possibilidade. Isso é raro, né, Lu? A homeopatia como primeira opção desde o nascimento, né? Mas na nossa geração, isso ainda era mais comum, né? Então, o que acontece? Eu não olhava para a homeopatia de uma forma profissional. Uhum. Ela era a medicina da nossa família. Tanto que eu só fui tomar o primeiro antibiótico com 35 anos. E foi a única vez que eu tomei um antibiótico. Então, é possível a gente viver
com a nossa saúde sendo cuidada pela homeopatia, né, e pela fitoterapia, com esse apoio de outras medicinas semelhantes. Sim. O que acontece é que quando a minha filha nasceu, parece que acendeu uma luzinha ali. Opa, a minha médica homeopata um dia vai se aposentar. E o que eu vou fazer? Me deu um certo desespero de pensar, agora eu tenho uma vida sobre os meus cuidados. Enquanto o meu pai, a minha mãe, a minha avó estavam me cuidando e tinha essa médica homeopata que também me cuidava, eu não pensava nisso. Quando eu tive uma vida onde eu era responsável por esse cuidado, me deu um certo desespero de eu preciso saber mais, eu preciso entender como isso funciona, porque uma hora eu preciso me virar. E aí eu resolvi estudar a homeopatia, entender o que eu tinha feito durante aqueles anos todos. E foi muito legal, porque né, durante o curso a gente experimentava uma e outra e ouvia a matéria médica de um e outro e dizia, nossa, eu já tomei isso. Era bem assim que eu era, e ficava naquela observação toda. E ainda sem a pretensão de trabalhar com isso. Mas não adianta, quando a gente começa a estudar homeopatia, as pessoas começam a te perguntar, eu tenho isso, será que homeopatia ia me ajudar? E dessas perguntas, quando a gente vê, a gente já está naquele meio e já está envolvida, né? Completamente. O primeiro contato foi acho que o primeiro ar que eu respirei. Lu, quando é que tu te deu conta nessa aprendizagem, né? Que aí passa, né, a tua motivação. Primeiro o bem-estar que tu sentia, daí tu passa a preocupação com a filha, o bem-estar da filha. Mas em que parte da tua aprendizagem como aluna aparece a professora? Porque o que acontece contigo que tu diz assim, não, eu preciso fazer, eu preciso imprimir o meu trabalho como professora, como homeopata, né? O que acontece? O que passou na tua cabeça, no teu coração? Eu nunca pensei em ser professora, mas estudando homeopatia, a gente, quando gosta muito de alguma coisa, tu quer falar daquilo. E eu adoro, eu já gosto de falar normalmente, a homeopatia é o meu assunto favorito. Né? Em qualquer rodinha que eu estou conversando, parece que eu sempre acho alguma coisa para voltar nesse assunto. E eu não tinha exatamente a pretensão de me tornar uma professora. Quando me convidaram para dar aula na pós-graduação, foi até uma surpresa. Porque eu fiz magistério lá no segundo grau, né? Eu tinha uma certa preparação, mas eu não tinha me preparado para aquilo. Então surgiu, eu acho que pelo momento, né, de conhecimento e de estudo que eu estava e pelo gostar do assunto. Sim. Mas o fato de realmente se tornar uma professora, isso exigiu um outro olhar, que não era só o de gostar ou de trabalhar com aquilo, é a preocupação de, bom, e agora como eu vou ensinar? Ah, isso é maravilhoso. Como é que faz? Foi fácil, Lu? Foi fácil pegar, criar a tua forma do como é que faz? Eu acho que, de certa forma, sim, porque o pensamento sempre foi que a gente aprende pelo exemplo. Sim. Então, eu sempre procurei ensinar de forma mais prática do que teórica. Né? Eu tentava passar a teoria e linkar a alguma coisa que eu já tinha vivenciado comigo ou com alguma outra pessoa que eu atendi. Então, a forma que eu encontrei de lidar com isso foi trazer para a realidade aquele conhecimento, às vezes, de mais de 200 anos atrás. Sim. Sim. Né? Como tornar real um aforismo de Hipócrates. Não, é complexo. Para o aqui e agora. Sim. Essa era a minha preocupação, né? de tornar real aquele escrito tão antigo. E Lu,
com todo esse processo, com essa busca, porque tu deve, para buscar todas essas dinâmicas, assim, de como fazer, tu deve ter corrido atrás de livros, tu deve ter corrido atrás de palestras, né? E a tua formação, com certeza, foi bem antes da pandemia. Nós não tínhamos um universo digital tão, né, com tanto recurso, ainda que houvesse, não estava tão rico como é hoje, né? Então, nós demos um salto nesses últimos 3 anos e não sei se sem a pandemia teríamos tido em 10, né? Mas como é que tu via o cenário da homeopatia enquanto recurso, né, de leitura, recurso de pesquisa, recurso de capital humano mesmo, né? Quem pegar como referência, né? Ou uma grade curricular, de repente, bem organizada, de forma lógica. E quando eu digo de forma lógica, será que os conteúdos organizados nessa sequência serão suficientes para que a lógica do aluno também aconteça? Né? Então, como é que foi, como é que tu encontrou esse cenário, né? Na tua construção como professor? Eu vejo assim, muitos. Às vezes é até um pouco complicado dar aula num curso, porque a lógica que está estruturada, às vezes não é a melhor para o aprendizado. Sim. Ela pode funcionar num livro, onde eu posso correr de um capítulo para o outro, mas ela não vai funcionar na dinâmica de uma aula. Sim. Então, isso é um pouco complicado. E também, assim, tem alguns cursos que a gente vê hoje que... Vê hoje, não, vê nos últimos anos. Sim. E isso eu acho que aconteceu muito durante a pandemia. Surgiram muitos cursos na internet. Muitos. Quando eu fui pesquisar, há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, curso de homeopatia para fazer, apareciam poucos. Mas me parece que aqueles poucos eram mais completos, eram mais... davam uma visão da homeopatia melhor. Uhum. Então, apesar de muitas coisas terem melhorado, né, no ensino virtual, digamos assim, na pandemia, algumas outras coisas eu acho que pioraram. Porque eu vejo hoje muitos cursos de homeopatia, muitos mesmo. Nossa, no meu Instagram, eu olho um atrás do outro. Sim. Mas é cursinho Pipoca. Pipocam os cursos. Cursinho de final de semana, é cursinho de 200 e poucos reais que te dá um certificado. Gente, isso não existe. Né? Tu pode assistir uma palestra, tu pode conhecer o assunto, mas se tornar um terapeuta homeopata ou um professor de homeopatia, se tornar um profissional que trabalhe com homeopatia, não é tão simples nem tão rápido. Aproveitando esse teu gancho, né? Quando a gente começa a aprender sobre as diluições, ou quando a gente começa a dominar a matéria médica, né? É como se a gente tivesse na beira do rio louco para nadar, né? Inclusive tem um filme muito antigo que mostra como é que se ensinava, mostra um cowboy, eu não consigo lembrar o nome do ator agora, mas ele ensinando um menino a nadar, né? Ele diz, olha, para ti, o menino queria pescar na beira do rio, só que ele estava, o sol estava atrás dele, e aí o personagem disse, olha, tu tem que ficar de frente para o sol, porque desse jeito, né, o sol vai bater e o peixe vai ver a tua sombra ali, né, no rio e tal. Daí ele disse, não, mas aí eu teria que chegar do outro lado do rio, né? Teria que chegar do outro lado do rio e eu não sei nadar. E aí ele disse assim, você não sabe nadar? Aí pega o menino pelas calças e pela blusa e joga o menino. Né? Diz, agora vai batendo as pernas, né? Para o menino chegar do outro lado do rio. E quando a gente está nesse processo, né? A gente fica muito ansioso, né? Ou eu começo tentando e experimentando,
né? Ou então eu vou ficar esperando o momento certo para sempre, né? Como é que foi esse momento para ti, Lu? Tu foi com medo mesmo e foi aprendendo a lidar com as tuas práticas? Eu não tinha muito medo por já ter experimentado muito. Sim. Então, como eu já tinha tomado muita homeopatia, à medida que eu ia aprendendo, eu ia observando, nossa, isso aí eu tomei errado. Não estava certo. Então, eu ia comparando com a minha própria vivência. Só que quando isso é uma coisa que eu aprendi no curso. Primeiro, realmente, a gente precisa experimentar em nós. Sim. Mas mesmo em nós, com uma certa calma, né? Aquela situação que a gente sempre fala, vai experimentar, usa uma potência baixinha. Se der um problema, vai ser um probleminha. Agora, se tu experimentar uma potência alta, vai ser um problemão. Vai ser por poucas horas ou por um dia. Então, assim, eu não tinha medo, mas eu tinha esse cuidado. Depois que eu aprendi, né, aquelas primeiras aulas, já onde a gente já identifica isso, tu aprende que, olha, experimenta tudo que tu quiser, mas devagar, pouco e observando. E eu não sei se tu te lembra, eu era sócia de uma farmácia homeopática. Sim, sim. E daí teve uma situação que agora eu não me lembro muito bem, que eu tive. Era uma medicação feita por um alcoólatra e era uma nusvômica na 50 milesimal. Eu me lembro, tu tomasse, né? E eu pensei assim, nossa, eu fiquei com medo, né, de dispensar. Eu queria conferir se tinha sido feito em glicerina em vez de álcool. Uhum. E eu experimentei uma gota. E eu me cocei por mais de uma semana. Sim, numa milesimal. Deu aquela uma gota, deu uma exoneração e eu tinha assim como se fosse umas impinges saindo pela pele. Sim. Então, por O mais remédio estava certo, né? a pessoa que Agora, não era para mim, para ele com certeza não aconteceu isso, né? Porque sim, era o simílimum dele, indicado pelo homeopata dele, tudo certo. Mas imagina, por mais que eu tivesse anos ali usando e tudo, às vezes a gente ainda escorrega, né? sim, Então, assim, tem coisas muito marcantes. Mas eu não tinha medo, mas eu tinha essa consciência de, não, eu tenho que ir devagar, justamente pelo respeito, por saber que aquilo funciona, que algum efeito vai dar. sim. Algo Mas vai acontecer. eu sempre digo para os alunos, não tenham medo de experimentar. Só que a experimentação tem que ter observação. Então, não adianta tu experimentar tudo ao mesmo tempo. Tem que ter um critério, né? Tem que ter um pequeno critério. Então, assim, experimentem uma coisa de cada vez, experimentem uma potência de cada vez, porque ou vai ser para aquilo que tu está precisando, ou então tu vai estar fazendo um experimento em corcução. Sim, As duas vão reagir. sim. Então, a observação é fundamental, mas precisa experimentar. Não, e o Hahnemann, ele dizia ser inconcebível tu indicar uma homeopatia sem antes prová-la. Ele dizia que não podia, ele pegava no pé dos alunos, ele era muito pontual nisso, né? Agora, Lu, a gente precisa se dar conta também para o pessoal que vai tomando, vai experimentando, né? Hoje nós temos uma dinâmica que, dependendo da situação, nós atendemos um paciente, um interagente, a cada 2 horas, 5 dias por semana. Não sei se o Hahnemann atendia nessa perspectiva. Tinha uma frequência, né? Mas a gente tem que ir com cautela mesmo. Realmente, essa proposta é uma proposta de cautela. Lu, e me diz uma coisa, qual é hoje o teu maior desafio como professora de homeopatia? Eu tenho certeza que o maior desafio é fazer com que o aluno entenda que ele não pode alopatizar a homeopatia. Todos os dias eu recebo a mesma pergunta no Instagram, no direct e no WhatsApp.
perguntas do tipo assim, que homeopatia eu posso tomar para asma? Que homeopatia eu posso tomar para sinusite? Uma pessoa que usa homeopatia, que acredita, que conhece, pode fazer essa pergunta. Agora, um aluno que passou pela primeira aula de homeopatia nunca mais pode perguntar uma coisa dessa. Exatamente. Então, todas as pessoas, né, que querem começar a usar, as pessoas que eu atendo, é bem tranquilo, eu respondo, eu explico, mas um aluno, ele tem que ter o tempo inteiro em mente que não existe uma homeopatia para asma. Existe para a pessoa que tem asma. E essa pessoa que tem asma não é igual àquela outra pessoa que também tem asma. E há uma vida atrás disso, a forma de pensar, há uma forma de sentir diferente, né? Há todo um sentimento que difere de pessoa para pessoa, né? Por isso, o remédio para a pessoa e não para o mal. E a gente vê essa dificuldade até pelos grupos de homeopatia que a gente participa, né? Nossa, meu WhatsApp deve ter acho que mais de 10 grupos de homeopatia, e são de profissionais que estão atendendo, que já se formaram, que têm um certificado. E esses profissionais fazem essas perguntas uns para os outros. Ah, olha só, alguém já atendeu um caso de tal coisa? Tá, sim, mas tu não pode largar simplesmente um nome, um rótulo de uma doença. Né? Por exemplo, tu já atendeu alguém com fibromialgia? Gente, na época do Hahnemann, não tinha o título fibromialgia, nem o título déficit de atenção. O que a gente tem que tratar? É uma pessoa que tem falta de atenção, que tem um comportamento assim, assim, assim e tal. Cada pessoa vai ter essa situação. E essas perguntas, na correria do dia a dia, eu vejo que os alunos, ou mesmo aqueles que já se formaram, acabam fazendo como se estivessem procurando um atalho para encontrar um mínimo ou então uma pílula mágica. E não existe. Não pode ser. O Coletivo Bem-Estar hoje tem um curso gratuito, onde a gente ministra aulas, né? Dentro de uma qualificação de homeopatia clássica básica. E quando os alunos se deparam com toda essa dinâmica de ter que conhecer a matéria médica, ver o perfil emocional, energético dessa matéria médica, a primeira coisa que ele pergunta: não tem um jeito mais fácil? Não tem. Não tem um jeitinho mais rápido, né? E, Lu, nós notamos uma coisa nessa pandemia, porque antes nós já víamos em sala de aula isso acontecer. Às vezes o professor se posicionava, né, e dizia: olha, não vou mais responder qual é o remédio para asma. Né? Os professores se posicionavam, né? Mas aí veio a pandemia e os casos começaram a se apresentar, e parece que houve uma insegurança generalizada de alguns terapeutas, como se tivessem desaprendido e não conseguissem mais fazer aquele olhar do energético, né? Dos sintomas energéticos do indivíduo, né? E aí eu me dei conta, porque aí na pandemia a gente teve tempo até para pensar mais, né? Algo acontece na formação desse terapeuta. A que tu atribui, Lu, essa falha, esse buraco que se fala o processo em si? Olha, homeopatia se aprende assim, mas o aluno não fica tocado, ele não abrange, não absorve, né? Ao que tu atribui essa falta de entendimento, né? Eu acho que é realmente a falta de experimentação e observação. Uhum. Porque eu vejo terapeutas, até não só da área de homeopatia, mas de outras áreas de terapias naturais, né, florais, aromaterapia, fitoterapia. Eu vejo pessoas que trabalham com isso, que estudaram para isso, mas de repente, quando tem algum problema, parece que ficam com medo que aquilo não dê certo, e daí vão lá e tomam um antibiótico. Ou tomam um anti-inflamatório, ou tomam um corticoide. Gente, tu tem que ser o primeiro a acreditar naquilo. Tu tem que ser aquilo que tu faz.
Eu fico impressionada que há pessoas que iniciam o curso e terminam sem ter feito, sem serem terapeutizados, né? Sem se prestarem a uma consulta, um olhar homeopático de um profissional, né? Bom, eu vou fazer o curso de homeopatia, então eu vou me dispor a fazer um tratamento homeopático e vou ver o que vai acontecer comigo, né? Então, eu vejo que falta a pessoa ter segurança no seu trabalho. E a única maneira da gente ter segurança e acreditar em alguma coisa é acreditar do ver para crer. Tu precisa colocar aquilo ali, tu precisa colocar em prática, tu precisa usar em ti e entender que se deu errado, não é porque a homeopatia não funcionou, é porque tu não achou o simílimum adequado, tu não achou a homeopatia certa. A homeopatia não falha, a gente falha, a homeopatia não. Exatamente. E eu fico muito frustrada, e eu já vi professores, de certa forma, com esse posicionamento. Mas e de um aluno perguntar, né, um caso, não, mas isso é muito sério, teria que ser atendido por um médico. Sim, o médico é muito importante, ele pode dar um diagnóstico através de exames moderníssimos incríveis, mas a homeopatia pode ajudar, sim, sempre, em todos os casos. Então, a confiança e até tá fazendo um tratamento médico, ok, a gente vai fazer com que a homeopatia potencialize aquilo ali, então. Mas não assim, não. Para isso aqui, acho melhor usar outra coisa. Isso é falta de segurança no seu aprendizado. Se tu não sabes o que fazer, busca, procura, lê até descobrir. A resposta existe, ela está em algum livro, ela está em algum artigo científico, ela está em algum lugar e a resposta existe, a gente tem que ir atrás. Sim, sim. E sabe, mas eu vejo que falta até por profissionais assim que não, por professores que de repente, sei lá, estão num momento muito particular, eles não conseguem pontuar isso para o aluno, né? E isso passa. O aluno traz esse comportamento e o professor não faz a intervenção certa na hora certa, né? Às vezes, uma boa chamada de orelha, eu digo, na sala de aula, pode resolver esse problema pedagógico aí, né? E tem muito a questão da ansiedade em ver o resultado. Sim. Principalmente quando a gente trabalha potências mais altas. Sim. Quando a gente trabalha as dinamizações baixinhas, elas têm uma resposta mais pro agudo, mais pontual ali. Quando a gente trabalha com potências mais altas, às vezes a gente vai levar dias para que faça aquela curva que a gente vê no livro do Vitolpas, né? E aquilo aconteça, que atinja o pico do efeito da homeopatia. E a gente não sabe se é daqui 3 dias, ou uma semana, ou 10 dias. Então, a paciência da observação é fundamental para o homeopata. Não, Lu, eu fico pensando, né? A homeopatia, ela traz uma consciência, quando a pessoa começa a tomar, né? E vem se tratando, e vem se olhando, né? Ela traz uma nova consciência, né? Da pessoa se olhar, se esperar, né? Eu digo, tu não tá te esperando. Toma homeopatia, acorda primeiro, sabe? Vê como é que vai ser o teu funcionamento. Tenha paciência, tolerância consigo. Tá? Então, mal moderno, né, Lu? O mal da rapidez, o mal da angústia, né? E eu vou te fazer uma pergunta agora, que é uma angústia, assim, que eu vejo. Foi uma angústia minha, talvez não tenha sido uma angústia tua, porque quanto mais mesmo uma pessoa prova homeopatia, mais ela sabe como a coisa funciona, né? Mas, no meu caso, eu comecei a tomar homeopatia e comecei a fazer as aprendizagens ao mesmo tempo, né? Então, os alunos hoje, eles começam a ler a matéria médica e eles dizem, tem um jeito mais tranquilo da gente estudar matéria médica? Eu não posso usar o repertório não, eu posso usar já os sistemas de repertorização, né? E eu digo, não, gente, vocês têm que mastigar aquela matéria médica. E aí, eles acham que eu sou má,
né? Porque eu faço ler a matéria médica, eu esmiuço a matéria médica, a gente vai detalhe por detalhe, né? Então, Lu, fala para toda essa turma aí que vai te ouvir, para todos esses jovens, para todos. Nós temos um perfil de alunos de homeopatia que é dos 30 para cima. Dificilmente a gente pega a turma mais jovem, né? A homeopatia, ela tem essa abordagem do aluno dos 30 e poucos para cima, né? Então, para toda essa turma já cheia de experiência na vida, diz para eles, Lu, que não tem. Não tem, não tem. Até a gente já conversou sobre isso e para mim, a coisa que mais funciona para estudar a matéria médica é eu ligar a uma pessoa ou a um personagem ou algum animal, né, tipo o Garfield ou coisa parecida. É ler uma matéria médica e conseguir me lembrar de alguém que eu conheço com aquele perfil, com aquele arquétipo, né, que poderia ser aquele simílimo. Uhum. Porque assim é a maneira mais fácil da gente gravar sem esquecer. E a gente, claro, nunca vai conseguir decorar todos os aspectos, todos os sintomas de uma matéria médica, mas se a gente souber os 10 principais, e 10 eu estou sendo bem generosa, né, porque são páginas, páginas, páginas de cada um, mas Sim. aqueles pontos assim mais importantes, bom, na hora de fazer um atendimento, a gente pesquisa, né, o consultório de um homeopata é praticamente uma biblioteca. Exatamente. Então, a gente pesquisa, sim, e eu não tenho problema nenhum quando eu estou atendendo alguém, dizer, só um minutinho, deixa eu pegar um livro, eu venho, pego e dou uma olhada, e aí tu vai tirar dúvida entre 2 ou 3 que tu achou que poderiam ser mais semelhantes com aquela pessoa que a gente está atendendo. Mas é preciso que a gente tenha, pelo menos um conhecimento básico de saber onde procurar. Porque sim, eu trabalho com repertório digital, eu utilizo o repertório do Ariovaldo, Sim. mas olha, eu acho que quase. Eu não sei se a metade das vezes eu indico aqueles 2 ou 3 primeiros, a minha indicação cai naqueles 2 ou 3 primeiros. Sim. Muitas vezes não. Muitas vezes eu olho um medicamento, uma matéria médica pequenininha que tem ali, que está lá embaixo, no 8º, 10º lugar, mas ela pegou um ponto que só aquela pessoa tem. E que é fundamental para. Fundamental. Porque um erro que se comete muito, a gente começa a fazer a repertorização e tu coloca lá, por exemplo, dor de cabeça no fim do dia. Gente, isso não é sintoma. Dor de cabeça no fim do dia, ou a pessoa não toma água o dia É um inteiro, guia, ou está intoxicada. e aí então tu tem que perguntar, ou tá intoxicada, então tu tem que perguntar, não, mas só um pouquinho, tu tomou água? Aí sabe que não tomou água? O sintoma dela é falta de sede, não é a dor de cabeça que é a consequência daquilo ali. Sim. Né? Então, a gente tem que procurar qual é o sintoma, como diz no Organon, o sintoma peculiar daquela pessoa. E às vezes, na maioria das vezes, isso não aparece lá no primeiro, segundo medicamento da repertorização digital. Digital. Isso Uhum. a gente percebe quando tu tá ali fazendo a mão, que tu lê um, lê outro, lá pelas tantas tu bate o olho naquele que tem só um pontinho. Ele tem só um pontinho, mas ele é específico para quem tem unha encravada no dedão do pé esquerdo. Sim. E vai fazer um bom trabalho, né? Né? Naquela pessoa. E aí, quando tu vai ler aquela matéria médica, ela descreve a pessoa inteira. É impressionante. Então, a gente tem que prestar atenção, porque os policrestos, muitas vezes, eles são muito, muito úteis para a gente quando não se tem ainda uma imagem muito clara do arquétipo daquela pessoa. Sim, sim. Né? Então, tu começa ali com um policresto, um medicamento maior, que vai fazer um bom resultado, mas à medida que tu vai atendendo, tu vai percebendo os segredinhos daquela pessoa, e aí Sim. tu consegue fazer um filtro mais fino e encontrar o medicamento adequado lá pela segunda ou terceira consulta. Então, a dica de ouro é leia a matéria médica. Todo dia lê uma matéria médica. Em um ano vai ter lido 365.
Aí, Lu, Tudo de novo. Viu, gente? Ó, eu não sou má, é que é assim mesmo, tá? A Paty não é má. Lu, tem alguma bibliografia de matéria médica que tu indicaria para quem, né, assim, que assim, é mais afetiva, mais completa, ou que tu gosta de usar? Um pouquinho que eu vou pegar aqui alguma coisa para mostrar. Eu gosto muito do Latour, que é essa matéria médica aqui. Tá. Estudos de matéria médica homeopática, do Dr. Latour. Para crianças, eu gosto desse livrinho, que é do bem Brunini? simplinho, do Brunini, eu acho ele maravilhoso. Tem o grandão do Brunini também, que é muito bom. Ah, esse grandão eu já vi alguns colegas com ela. Tá. Mas, assim, para uma consulta, para criança, tu tá em dúvida ali entre 2 ou 3, esse aqui ele traz um perfil emocional da criança bem legal. Então, ele é para uma consulta rápida para tirar dúvida entre 2 ou 3, alguma coisa assim. Esse aqui é mais para estudo de matéria médica mesmo, porque esse pequenininho é muito resumido. Tá. Esse aqui a gente tem uma matéria médica mais... Esse grandão aí do Brunini, Lu, ele traz o foco só na criança ou é generalista? Não, esse aqui é adulto e criança, os dois. Tá. Uhum. E... Peraí. Os livros do professor Moreno, aquela coleçãozinha vermelha. Sim, a vermelhinha, a matéria médica, metafísica repertorizada, homeopatia metafísica repertorizada, sim. Gosto muito, uso sim, porque ela é bem completa. E dos repertórios, né, claro, o amor da minha vida. Ariovaldo, eu achei muito engraçado, foi muito engraçado esses tempos, eu estava falando, né? Na turma, né? Gurias, a gente usa o repertório é o Ariovaldo. O Ariovaldo, né? Aí um dia eu peguei e mostrei, né? Aí uma aluna começou a rir. E o que houve? Por que você está rindo? E eu pensei que Ariovaldo era o apelido que você tinha dado para o seu livro de nome. Ele é escrito pelo Ariovaldo, né? E o Ariovaldo tem mais 2 repertórios que são bem interessantes, que é esse... Sintomas clínicos. Ai, que legal! Esse aqui é bem interessante, porque é para essas doenças modernas. Tá. Que não tinha na época do Hahnemann. Então, o Ariovaldo, ele colocou por nomes mesmo dessas coisas mais rotuladas que a gente tem hoje. Tá. Né? Uhum. De alguma forma, então, dão um norte ali de vários medicamentos que se encaixariam nesse perfil. Esse é bem interessante. E ele tem também o repertório pediátrico. Nossa! Esse eu não conhecia, Lu. Ele também é do Ariovaldo, e é bem interessante. Esse é só pediátrico. Que legal, É que legal. E tem um outro livro que eu tô ainda assim... namorando. Eu ainda estou estudando ele, até porque ele não é muito pequenininho. Uau, Lu! Plantas maravilhosas. Plantas maravilhosas, Esse é do Schouten. Ah, sim, ele é sim. Bem complexo para entender a sistemática dele. Eu estou ainda numa negociação com ele. Lu, por quê? É porque a linguagem dele é uma linguagem muito científica. O que é que faz? É a segunda pessoa que comenta que a linguagem é o sistema. É o sistema. Tu tem que entender o sistema que o Schouten fez. Tá. Para o estudo das plantas, para daí conseguir entender como o livro funciona. Mas agora que eu estou pegando o jeito, é um livro incrível, né? É sedutor, sedutor. Vocês viram, alunos e colegas, como é importante esse papo de sala dos professores? Olha o material que eu tenho, esse eu não tenho, esse é bom, esse não é.
por isso que essa prática da gente conversar sobre a dinâmica pedagógica, ela é fundamental. Quantas dicas a gente teve aqui, quanta troca a gente está podendo fazer, né? Então, tem que ter um espaço de fala, sabe? O professor Cortella, ele diz assim, e o Cortella trabalha com a educação em todos os aspectos, né? E ele diz assim, se a educação não for provocativa, se ela não constrói nada de novo, só usa o que já foi organizado, se não se cria nada a partir das conclusões que se faz, se não se inventa nada, se a gente só fica na mesmice, ela vai só se repetir e dali nada vai acontecer, né? Então, olha que rico esse espaço, né? Eu brinco que é espaço da sala dos professores, né? Que a gente entra com os materiais, larga em cima da mesa e diz, ai, olha aqui que eu comprei de diferente, né? E não existe fim para o estudo da homeopatia, não é alguma coisa que tu vai estudar e, tá, agora eu já sei tudo, não preciso mais. É como a gente até já vinha conversando em outros momentos, né? A homeopatia, ela precisa ser estudada e observada todos os dias. É um estudo que não tem fim. Ninguém sabe tudo sobre homeopatia, até porque uma coisa que eu observo, eu não gosto de nada muito radical. Absolutamente nada na vida, né? É o que Hahnemann já dizia, a diferença entre o veneno e a cura é a dose. A gente precisa botar isso na cabeça o tempo todo. Então, às vezes, as pessoas dizem, não, tem que ser unicista, só unicista, porque se misturar dois não funciona. Não, não é mas assim. Esse para tal caso seja necessário, né? Esse. Então, cada caso é um caso. Hoje a gente já sabe que existem os clusters. Então, aquilo já colocou dentro, vai se misturar? Não, tem os espaços entre cada molécula e esses espaços armazenados. Então, a gente já sabe que não é bem assim, mas a gente também sabe que tu não pode misturar qualquer coisa, porque se for duas coisas antagônicas, elas se anulam. Se anulam, sim. Então, sempre que a gente consegue achar uma homeopatia que vai dar conta de todos os sintomas, é o ideal. Mas, se a gente também não encontrar, a gente conhece outras formas onde a gente pode usar em dois momentos, em vidros separados. Eu acho bem importante essa construção do conhecimento. A gente vai numa palestra, tu ouve um homeopata unicista dizendo que aquela é o melhor método. Aí tu vai na outra, vê um complexista dizendo que não, complexo homeopático é o que vai resolver os problemas do mundo, porque tu faz lá uma fórmula com 15, bota na farmácia e pronto. E a gente faz o quê? A gente testa, observa. Eu acho que funciona. E eu acho assim, ó, o Hahnemann, antes de ser um apaixonado pela homeopatia, ele já era, desde aluno, desde criança, um excelente observador. Com certeza. Provavelmente ele ia experimentar, e ele ia dizer, olha, descobri que, né? Ele ia ceder para essas descobertas, até porque era da natureza dele. Porque é muito difícil uma pessoa se encerrar em si, encerrar o seu método, né? Se o método dele era a observação pura daqueles movimentos do uso da homeopatia, ele não ia encerrar isso, né? Se ele pudesse ter vivido 200 anos, né? 300 anos, né? A gente tem certeza absoluta que o método dele funciona. Isso é certo. O que não quer dizer que outros não funcionam. Perfeito. Então, se a gente domina completamente o método de Hahnemann, ele por si só é válido e curativo. Mas, se a gente observar e compreender algumas outras nuances da homeopatia, sim, elas também vão poder funcionar. E para cada coisa no seu momento. Então, o terapeuta, o homeopata, ele precisa ser um alquimista de alma. Ele precisa entender como funciona tudo isso dentro do nosso organismo. A gente não está dando uma matéria médica para uma pessoa tomar.
A gente está Uhum. dando uma substância vibracional, mas uma substância. A gente precisa entender o que essa substância está fazendo dentro do organismo. Tem um livro, mais um. Vamos lá, aproveita que é teu momento. Esse livro do Vitoucas. Homeopatia, ciência e cura. Isso. Ele é muito interessante para os alunos, porque ele explica fisicamente como a homeopatia funciona. A homeopatia não funciona por um processo bioquímico ou químico, ela funciona por um processo físico. E nesse livro tem os gráficos de como a homeopatia atua no corpo. Deixa eu ver se eu acho um aqui, por exemplo. Ele traz Sim, os sim, gráficos de como essa energia atua no corpo físico de forma eletromagnética mesmo. sim. A gente pode medir a energia de uma homeopatia em hertz, assim quanto o nosso corpo. E essa atuação precisa também ser compreendida, porque daí a gente sabe por que dura tanto tempo, tantas horas, por que pode ser que leve 15 dias para chegar no topo da otimização do medicamento. Esse livro é muito interessante para o aluno entender como funciona a parte energética mesmo do medicamento, que não é um energético místico, não, é um Sim, é um energético energético físico. 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 Não, É bem legal. perfeito, porque falando, Lu, nessa questão assim de comprovar cientificamente como o processo se dá, a gente sabe que hoje as pessoas mais perdem tempo brigando para provar que a homeopatia não funciona do que para manter ou organizar um processo de busca científica, de trabalho de busca de material, de livros, de colocar projetos a funcionarem para coletar dados, né? Só que nós entendemos que nós só podemos comparar laranjas com laranjas e maçãs com maçãs, né? Então, o que tu conhece ou tu tem para nos contar algum projeto científico que tu estás acompanhando por leitura ou de repente fazendo parte? Porque hoje no Brasil nós temos a prática do ensino da homeopatia avalizada pelas universidades. Então, sim, ela é uma ciência. A Sim. construção de uma matéria médica é científica pelos parâmetros do olhar da homeopatia, tá? Então, tem alguma coisa para nos contar nesse viés, Lu? Assim, eu sempre procuro publicar no Instagram e divulgar estudos científicos da homeopatia, né? Artigos que comprovem. E o que é muito legal nesses artigos? 99% deles são feitos da seguinte forma: vai ter uma população de tantas pessoas, onde aproximadamente a metade vai utilizar a alopatia ou placebo, e a outra metade homeopatia. E a maioria desses estudos, né, se der uma olhada no Instagram, ali tem vários. O que é mais legal é que todos eles dizem assim, que para o tratamento homeopático, a avaliação foi individualizada. Olha Ou só. seja, todos os estudos que dão um resultado ok, positivo, da homeopatia, por exemplo, a população que utilizou o antibiótico, acho que foi num caso das otites, se eu não me engano. Utilizou o antibiótico XY. Tá, e os que tiveram um tratamento homeopático foi individualizado, predominando os medicamentos tal, tal, tal e tal. Aí dá uma lista lá de alguns que predominaram. Mas sempre enfatizando que o tratamento homeopático é individualizado.
Cada pessoa recebeu o seu atendimento, foi feita a sua repertorização, a sua anamnese e indicado uma homeopatia para ela que não foi igual ao do outro. A semelhança é que todos trataram a mesma... O mesmo mal-estar. A mesma comorbidade, né? A mesma doença. Por exemplo, todos otite, ou todos dor de garganta, ou todos tireoide. Sim. Agora, cada um recebeu a sua homeopatia. E aí os resultados são incríveis. E a maioria desses artigos científicos eu tiro do PubMed. Deixa eu botar aqui. Que é isso aqui, ó. Não sei se dá para ver, senão depois... Mais para trás, um pouquinho mais para trás. PubMed, homeopatia. .gov. E tá. aqui tem vários artigos científicos. Daí, se a gente coloca ali em busca por homeopatia, no PubMed aparece 7.612 resultados. 7.612. 7.612 artigos científicos sobre homeopatia. Ou seja, homeopatia é ciência. Senão não teriam tantos artigos científicos e a maioria deles com excelentes resultados. Com comprovações maravilhosas. Claro, muitos estão em inglês, tá? Mas hoje é facinho. Google Tradutor. Quem nunca? Então é bem fácil ali, a gente pode copiar e colar para traduzir se precisar, mas quando tu lê 1, 2, o terceiro tu já está lendo em inglês, porque os termos são muito semelhantes, né? Sim. Então, ler artigo científico em inglês é bem tranquilo. Mas no PubMed é um site específico para artigos científicos voltados para a medicina, mas que a gente pode, não precisa ser só aluno de medicina, a gente pode usufruir dele. E tem muita coisa. Aí tu coloca homeopatia e coloca algum assunto específico que queira... E ele já faz a busca. E é um site confiável. Tem algumas outras revistas também, que agora não vou me lembrar de cabeça, mas tem algumas revistas que agora são online, sobre homeopatia, que também trazem artigos bem interessantes. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento. Sim. A gente já tem a homeopatia para a gente reconhecida. Eu não preciso de comprovação nenhuma, eu já sei. Tu usou em ti, tu sabe que funciona. Mas para os outros, ainda é importante essa comprovação. Exatamente. Para que a gente tenha o respeito que a homeopatia merece, porque não adianta um medicamento, como é que perguntam hoje? Faz efeito? Eu quero ver se barita carbônica faz efeito para a garganta. Se tiver similitude, se o emocional... Né? Para muitas pessoas faz, mas daí pode ser que para uma não faça, ela vai dizer, mas para mim não funciona. Não, para ti era fitolaca, não era barita. Ou era mercúrio, ou era sulfuro. Né? Então, assim, ela não pode ser comparada. Eu sou absolutamente contra esses compostos, às vezes, vendidos em farmácia, porque, às vezes, eles são úteis, mas muitas vezes eles fazem com que as pessoas não acreditem o descrédito. E cai em descrédito. Eu tomei e não funcionou. Não me aconteceu nada. Não, aí eu acho engraçado, porque tem um outro viés aí desse não funciona, né? A barita carbônica é toma, vai para a escola. Não fez bem para a garganta. Mas aí o aluno passou caído, com dificuldade de aprender, né? Teve uma patogenesia do medicamento, né? Que é da barita, né? Na verdade, o medicamento fez algo ali que não era o efeito desejado, mas que foi a patogenesia, mas de alguma forma ele trabalhou, né? Alguma coisa ele vai fazer. Ele vai fazer, né? Alguma coisa ele fez. Alguém que compra na farmácia sem uma orientação adequada vai se dar conta disso, até para parar de tomar. Inclusive, Lu, foi muito bom tu ter falado essa questão das farmácias, né? Alguns locais, alguns artigos e alguns professores de homeopatia, eles consideram que a evolução, né, da prática homeopática no Brasil evoluiu, foi numa dinâmica, mas que a abordagem farmacêutica de atendimento, de conhecimento, né, não acompanhou essa evolução, né?
Às vezes nós temos farmácias de manipulação que trabalham com vários tipos de medicações, as alopáticas, as fitoterápicas, e outras, né? Mas não e não acompanham os detalhes da homeopatia. Então, oferecem produtos de criação homeopática, né? Que na verdade são mais supressores, porque é um creme, porque é um spray nasal, né? E nós nos demos conta, eu fiz me dei um trabalho de estatificar de 100 casos, 10 são em perícias farmacêuticas. Fui na farmácia, comprei um produto homeopático que me foi dito que ia me fazer bem e tive agravamentos, exonerações ou até patogenesias, né? E aí, quem cuida de mim depois disso? Volta lá na farmácia e diz, olha, tomei negócio, não fez bem. Você vai precisar consultar um homeopata para ver, ou dar um pulo no pronto atendimento. Poxa, né? Então, assim, é complicado tu ver que esse entendimento da homeopatia enquanto processo de individualizado do emocional de cada um também não é respeitado na prática farmacológica. E eu já vi várias farmácias indicando homeopatia como preventivo. Patrícia, isso me dá calafrios. O que tu faz na hora, Lu? Tu pontua? Quer me deixar nervosa é alguém dizer assim, tem uma homeopatia que eu possa tomar como preventivo da gripe? Sim. Gente, a homeopatia trabalha por similitude. O único preventivo da sua vida é o seu simílimo. Se ele for altamente bem escolhido. Qualquer outra homeopatia não pode ser usada como preventivo, porque não faz sentido nenhum. E as farmácias vendem preventivo homeopático para gripe. Eu tenho pavor disso. Tem para tudo. Tem para tudo. Tem até preventivo homeopático para celulite. Já vi. Patrícia, eu atendi uma criança que estava tomando, por orientação médica, como preventivo, calcária carbônica na 1000 todos os dias há 2 anos. Estava se arrastando a criança, então. Estava muito mal. De entupimento da criança. Não tem outra palavra para dizer. Todas as ites que ela podia ter, ela estava tendo. E uma criança de acho que 3, 4 anos. Enfim, e ela veio, então, para uma consulta homeopática dizendo, olha só, né, ela sempre usou homeopatia, uma criança super saudável, mas eu não sei, eu dou todos os dias, né, como me foi indicado, mas ela não está respondendo. A minha única indicação foi, para de tomar. Em 15 dias, ela voltou para o retorno, e a criança não tinha mais, acho que em torno de 30% só dos sintomas. Já tinha passado. Porque era uma doença artificial. Tu sabe que me dá uma tristeza, eu fico muito triste. Eu me sinto compelida a virar uma justiceira. Será que tem um Nux Vomica aqui escondido atrás de mim? Eu não sei. Mas assim, eu me sinto impelida a denunciar esse tipo de situação, porque é como que um médico, né, de repente com habilitação, né, ou um próprio terapeuta, né, com todo o entendimento, com toda a matéria médica, com toda a doutrina homeopática que a gente encontra na internet, que a gente encontra nos livros, né, pode não observar a primeira lei. Isso me deixa bem apavorada, assim, realmente, porque as notícias se espalham de forma errada. Sim. E aí, novamente, vem aquilo, dizer, eu tomei homeopatia e não funcionou. Tá, mas tu não tomou certo. Né? Então, assim, porque eu tô tomando todos os dias, não funciona. Sim, não tá funcionando porque tu tá tomando todos os dias. Sim, não era para tomar todos os dias, era... No fim, assim, nesse caso, isso faz um tempo já, acho que faz uns 2 anos. Eu não me lembro muito bem se o médico tinha orientado por tanto tempo, ou se a pessoa daqui a pouco vai uma vez no médico e acha que tem que tomar aquilo o resto da vida.
Mas, de qualquer maneira, uma indicação de uma potência dessas para uma criança todos os dias, nem que fosse por um mês, ainda assim seria um absurdo, né? Sim, sim. Aí, ainda que fosse esse mínimo, seria um absurdo, né? Então, essas indicações são bem prejudiciais, assim, para o conhecimento, para a divulgação da homeopatia. Sim, acabam jogando contra, É. né? Lu, olha só, eu sei que tu associa, ou que tu, associa não, eu sei que tu tem essa formação, como tu nos trouxe, né? De tantas áreas, né? Essa questão dos olhos, então, é algo fantástico. Agora mesmo eu estou aqui, coloquei antes de começar a nossa entrevista, eu coloquei um aromatizador aqui, botei um cheirinho, e é muito popular, né? As pessoas usam tanto quanto a homeopatia, né? Tu, como é que tu faz, assim? Tu associa as terapias, né? Tem alguma que é a terapia de base e tu faz todo um aporte com as outras, né? Qual é a lógica, né? Qual é o jeito Lu de fazer? Para mim, assim, a terapia de base, aquilo que eu atribuo a maior parte do restabelecimento da saúde mesmo, é a homeopatia. Porque ela age com uma profundidade que nenhuma outra terapia age. Ela vai em aspectos muito íntimos do nosso Sim, ser. sim. Então, quando se tem aquela cura rápida, suave, permanente, às vezes, quando é muito crônico, pode não ser tão rápido até, mas ela com certeza é duradoura e é suave. A homeopatia nos aproxima daquilo que nós somos de verdade, justamente pelo simílimo. Mas, quando a pessoa está num sofrimento agudo, às vezes ela precisa de alguma outra coisa. E isso depende também da pessoa. Uhum. Então, por exemplo, geralmente os bebês, eles são muito puros, eles não têm uma poluição de informação mental como um adulto. Num bebê, Sim. geralmente, só a homeopatia, ela já é tudo. E poucas gotas e poucas vezes, e aquilo já responde muito bem. Agora, por exemplo, uma coisa muito comum que a gente atende, né, em adultos, asmas, bronquites, ou até Uhum. crianças maiorzinhas. Aí eu junto a fitoterapia, na forma Sim. de uma nebulização com extrato de guaco, ou de um xarope fitoterápico que eu faço. Olha que legal. Então, eu junto alguma outra coisa para aquele momento de uma crise. Quando ela Uhum. sai da crise, a gente então continua só com a homeopatia para que ela possa ter essa cura completa. Porque Entendi. se a gente não mudar todo aquele padrão vibratório, isso vai retornar, isso vai Sim. retornar. Né? Então, a gente precisa fazer, e a forma que eu encontrei de fazer esse caminho é unindo. E os florais também. Os Sim. florais, eles se assemelham muito à homeopatia, então, às vezes, também para... E os florais, eles têm uma coisa interessante, que a gente pode usar como preventivo. Então, se eu noto que o campo vibratório do bebê, ou de uma criança, ou até de um adulto, está com uma certa fragilidade, mas eu ainda não tenho um sintoma manifestado para usar uma homeopatia, eu ainda não, ou eu não consegui entender qual é o simílimo perfeito para que eu conseguisse fazer essa prevenção de forma homeopática, aí eu uso o floral. Porque a gente tem o floral e o fitofloral, né? Então, os Ah, dois, não sabia disso. sim. Então, tem os florais de Barra, os florais de Minas, os florais de São Uhum. Paulo, que são os que eu uso mais. E dentro dos florais de Minas, a gente tem os fitoflorais, que é uma misturinha de floral com fitoterapia. É uma Nossa, eu não sabia disso, Lu. e eles atuam tanto no campo físico como emocional. E a gente pode usar de uma forma que não precisa ser tão controlada como a homeopatia. Entendi. É mais Tá? abrangente. É mais abrangente. A, Eu posso dizer para a pessoa, não, isso aqui tu toma todos os dias durante um mês
e se ela tomar um pouquinho a mais, eu não vou ter problema. Entendi. Ela não vai ter uma gravação, porque não tem a questão da potência. Então, se eu não tenho... Para a homeopatia, a gente precisa ter certeza. A gente precisa ter certeza e precisa ir com calma. Com o floral, a gente pode relaxar um pouco mais, digamos assim. Ele não ele tem esse agravamento todo, esse risco, que a gente tem que ter mais cuidado com a homeopatia. Porque essa história de se não fizer bem, mal não faz, com homeopatia não usem isso. Não é bem assim. Alunos todos, não se esqueçam. Se não fizer bem, vai fazer mal. Então, eu tenho uma frase que eu digo: homeopatia não mata, mas ela dá uma entortadinha se tu não te comportar bem para tomar. Ela não mata, mas ela castiga um pouquinho. Se não usar direito... Né? Uma indicação errada pode dar um dano, né? E na verdade, eu considero a aromaterapia dentro da fitoterapia, né? Porque a aromaterapia ela é um ramo da fitoterapia. A gente faz com as plantas. Claro, hoje ela é super estudada, mas para mim ela tem um viés dentro da fitoterapia. Até porque a maioria dos óleos que eu utilizo para fazer alguma misturinha minha aqui, alguma fórmula, alguma poção mágica aí, eu mesmo extraio. Então, eu extraio os óleos, na maioria deles. Claro, alguns eu não consigo extrair por não ter matéria-prima, por exemplo. Pois é. Olíbano, eu tenho que comprar o óleo. Né? Mas lavanda, alecrim, hortelã, citronela, vários óleos eu mesmo faço extração para que eu tenha confiança naquilo. Até porque essa alquimia espagírica, ela tem toda uma questão desde o plantio, de como a gente planta, onde a gente planta, na época, se é de manhã, se é no entardecer, se é no meio do dia, tudo interfere. Né? O plantio, a maneira de cuidar, a colheita. Então, a colheita das ervas, ela precisa ser respeitando todos os ciclos da natureza. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, assim, que é clássico, eu não vou colher uma lavanda se eu vejo que as abelhas estão usando ela nesse momento. Eu tenho que esperar a minha vez na natureza. Né? Então, tem todo um cuidado especial, o que, do meu ponto de vista, no meu sentir, torna... não gosto muito do nome medicamento, mas, enfim, torna essa poção aí que a gente faz mais rica, porque tem toda a minha intenção e o meu respeito por aquilo. Então, é bem interessante. E esses óleos eu uso geralmente em alguns cremes também. Sim. Né? Ou até para sabonetes terapêuticos, para a parte mais cosmética, mas uma cosmética terapêutica. Uma cosmética que tenha uma intenção de restabelecimento da saúde. Então, por exemplo, um sabonete para dermatite, um desodorante para criança, ou para adulto mesmo, onde ele já vai ter um outro efeito terapêutico, né? Algum creme. É um outro viés para alguma complementação de tratamento. Isso complementa o tratamento homeopático. Sim. Porque no momento em que eu estou fazendo um tratamento homeopático, eu não quero que a pessoa utilize um monte de químicas. Sim. Quer dizer, química tudo é química. Sintéticos. Né? Sintéticos. Sim, sim. E hoje nós estamos repletos de processos sintéticos. Então, né? Inclusive, uma das edições do coletivo mais adiante vai ser essa. Nós vamos focar nesse processo que as pessoas entendem comer bem, né? Como suplementação, e aí entram os processos sintéticos, né? Nós estamos de processos sintéticos até aqui, né? Exatamente. Então, assim, muitas pessoas que eu atendo estão nesse processo de evitar ao máximo os sintéticos. E com certeza, se eu estou usando uma homeopatia e eu colocar um monte de desodorante com vários aromas sintéticos, o cérebro dá uma bugada. Claro, né? Tu é uma esponja para tudo. Que está chegando no meu sistema límbico, que é isso que eu nunca vi, que eu não reconheço? Então, se a gente pudesse e deve substituir o máximo possível esses sintéticos por compostos orgânicos, naturais, que o nosso corpo reconhece, que o nosso fígado sabe eliminar, que o nosso pâncreas sabe como processar, nossa, é um alívio enorme para o nosso organismo.
A gente Então, não se dá conta o estão se quanto somando. a gente não se dá conta o quanto as nossas escolhas nos adoecem, né? E a gente acha que tudo se encerra na tomada de um remédio, né? E não. A nossa saúde ela é o resultado do que nós comemos, como comemos, quando comemos, né? O que comemos, né? Como dormimos, como nos relacionamos, né, Lu? Somos os resultados das nossas As escolhas. escolhas. Seja o cachorro quente ou a maçã, né? É. Ô, Lu, me diz uma coisa aí. Qual é o assunto que tu mais gosta de dar aula em homeopatia? Nossa, eu gosto de tanta coisa. Mas eu acho que é matéria médica mesmo. Eu também curto bastante matéria médica. Eu acho Nossa, divertido matéria médica, porque a gente vai falando e vai fazendo um teatro quase, né? para conseguir passar aquele perfil, né, com veracidade, com Eu entusiasmo. sempre me lembro muito da professora Cíntia, da Cíntia Sampaio. Nossa, a Sim, Cíntia é um teatro quando ela dá aula de matéria médica, é muito legal, né? De fazer toda aquela interpretação. Aí, imagina, tu vai dar. Ah, hoje vai ser só sobre as serpentes. Aí, não, toda a maneira mais. eu me lembro dela dando aula de miasmas, contando a história da moça dentro do ônibus. Eu nunca mais esqueci aquela aula. Então, matéria médica é muito legal por causa disso. Tu cria personagens, tu faz com que as pessoas se lembrem, nossa, mas eu conheci uma pessoa que era bem desse jeitinho, que falava bem assim, que andava não sei como. A gente vai fechando as informações. E todo mundo acaba contribuindo. Então, é uma aula que se torna bem interativa, né? Sim, ela é uma aula dinâmica, eu concordo contigo. Também gosto de dar aula de matéria médica. Me diz uma coisa, uma matéria médica, assim, que tu é apaixonada. Ah, nossa, tem tantas. Olha, gosto muito de licopódio. A Licopodium tem uma história interessantíssima. Eu já Interessantíssima. me identifiquei em muitos momentos com licopódio. Arnica, eu acho uma matéria médica muito interessante, porque ela vai desde uma coisa muito física até uma coisa Muito espiritual, né? pessoal, né? Ela tem todo um viés de traumas, desde o roxo no joelho até as vidas mais. Então, eu acho uma matéria muito interessante, porque todo mundo vê a arnica como é aquilo ali para canela roxa. E deu, né? Então, E deu. ela não é só isso, ela é muito mais. Staphysagra tem uma profundidade incrível Tem. também. Nossa, é muito incrível a matéria médica, assim. Eu acho que eu não tenho. Eu teria uma para o momento, se eu tivesse que jogar uma na caixa d'água. Qual tu botaria? Se eu pudesse botar na caixa d'água do Brasil, assim, para. Eu ia te perguntar na caixa d'água de quem? Não, na caixa d'água, assim, de toda a população, hoje seria nos vômitos. Pelo controle, Lu, pela raiva, pelo. Exatamente, assim, pela sensação de raiva que as pessoas estão, de controle, de achar que tem razão e a minha verdade é absoluta, por mais que se sintam justiceiro da nosvômica, só que as pessoas não respeitam a Sim. verdade do outro. Então é aquilo, eu quero fazer justiça, eu acho que o certo é esse, e eu quero assim, e tudo com uma certa raiva, com uma certa agressividade, e uma intoxicação emocional, uma intoxicação de notícias horríveis que a gente tem o tempo inteiro, uma intoxicação de alimentos. A gente está enraivecido e intoxicado. Então, É se eu verdade. pudesse, eu jogava nos Verdade, vômitos Lu. na caixa d'água da cidade inteira, assim, de todas Perfeito, Lu, perfeito, Lu. Essa foi ótima. Essa foi ótima. E tem alguma matéria médica que te dá medo? Que quando tu começa a ler, tu diz, meu Deus do céu! me dá medo.
Eu acho que assim, tipo, um estramôniozinho dá um medinho, né? Dá um medinho, Dá dá um um... medinho. Stramonium e Ossiamus, um É, Veratrum bem... mas aí a gente pensa que todas têm o seu lado, né, Sim, desequilibrado ou o seu lado harmonioso, mas assim, eu acho que um estramônio dá um medinho, a um Ossiamus também. Olha, que um nos vômica também. é assim, se tiver muito atucanado, é um perigo. Não? Um nos vômica com muita raiva, muito exacerbada, ele pode fazer coisas sem pensar, por um impulso, por uma raiva, e aí aquele justiceiro faz qualquer coisa sem se colocar no lugar do outro. Sim. E aí a gente tem um problema. E miasmas, medo ou domínio? Eu já tive medo, agora acho que eu já tenho mais domínio, mas eu já tive medinho dos miasmas. Ter medinho dos miasmas. Quem nunca? Quem nunca? Né? Tem uma pergunta aqui que eu coloquei e que diz assim, e que a pergunta era que a homeopatia salvaria a humanidade. Mantenha da caixa d'água, Lu? O mantenha nos vômica. Hoje seria nos vômica para o mundo todo, eu acho. Tranquilo, tranquilo. Tem alguma pergunta que tu gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz, que eu me esqueci, que eu não, né? E que tu acha que seria importante nesse momento, nesse espaço, nesse lugar de fala? Uma coisa que os alunos perguntam muito, assim, as pessoas, o que tu já curou com homeopatia? Então agora eu vou, ó, Perfeito, mas perfeito. eu vou deixar, é praticamente um tema de casa para Uhum, todos os alunos que nos ouvirem. Tá? Eu vou dizer tá. quais são as coisas que eu já tive e depois eles vão te dizer qual é o miasma. Uhum. Eu estou numa fase controlada do miasma, tá? Mas ele está sempre ali, né? Então, assim, ó, o que eu já curei com homeopatia? Mononucleose, cisto de ovário, febre do feno, abscessos, dor de garganta, rinite. Em mim, tá? Não tô falando só de mim. Ah, do que tu já curou em ti? Sim, só do que eu já curei em mim. Toda essa lista era tua, Lu? Oh, eu tenho 45 anos. Tu tá bem na foto. Não, é que nem aquela música, só a bailarina que não Que tem. não tem, só bailarina. Não tem pereba, não sei o que, é só a bailarina que não tem. Eu já tive tudo isso. O que mais que eu já tive que. Mas eu acho que essas coisas já dá para ter uma ideia. Já são significativas, Da... emocionalmente significativas, né, Lu? Então, fica aí para eles pensarem qual é o miasma. Pode deixar, vou botar a pergunta ali para a turma, né, para a turma interagir. É, tem alguma frase do Hahnemann ou de algum expoente da homeopatia que tu lembre agora e que tu gostaria de dizer, que tenha te marcado ou que mexa com o teu emocional? É muito difícil a gente trabalhar com homeopatia e não ter por trás desse trabalho uma conexão, né? Com o divino, com o transcendental, chame como quiser, Deus, Buda, Jeová, enfim, né? Mas tem alguma que mexe com a tua Olha, existência? uh, é muito antes de Hahnemann até, assim, é uma frase muito conhecida, né, que todo mundo deve conhecer, de Hipócrates, mas eu acho que é uma frase de, de respeito e para botar a gente, ó, fica no teu lugar aí. É que é quando ele diz que antes de curar alguém, pergunte se esse alguém quer ser curado. Primeiro, para que a gente não se frustre. Às vezes as pessoas não querem ser curadas, elas querem ir em mais um médico, em mais um terapeuta para poder dizer eu já tentei de tudo. Muitas vezes aquela doença traz benefícios, por mais que pareça cruel dizer isso, né? Mas ela, sim, às vezes acontece. Às vezes tu olha o campo do cliente e é isso que ele que está dizendo. Eu Se tenho ele se benefícios com essa curar, dor. se ele se curar, ele vai deixar de ser cuidado por tal pessoa, ele vai ter que tomar tal atitude. Então, nem sempre a pessoa que está na nossa frente, ela deseja do seu coração a cura. Ela quer poder dizer que esteve ali e fez mais alguma coisa.
E também para que a gente não saia por aí tentando doutrinar todo mundo, né? Porque o primeiro impulso quando a gente está estudando homeopatia é eu vou curar todo mundo agora. A gente não cura ninguém. As pessoas se curam e a gente ajuda indicando a homeopatia adequada para ela. Se ela não quiser se curar, ela vai tomar o vidro inteiro de homeopatia e não vai adiantar nada, porque ela não vai abandonar aquilo que está adoecendo ela. Não adianta a pessoa tomar uma homeopatia para uma sinusite qualquer e continuar fazendo tudo errado para adoecer. Não adianta ela tomar uma homeopatia que vai ajudar a tratar uma questão pulmonar, mas ela vai continuar fumando. Então, assim, até que ponto aquela pessoa está disposta a fazer o seu movimento, a fazer o seu esforço? Abrir mão do comportamento que adoece, né, Lu? Então, muitas vezes, o trabalho do homeopata, ele precisa junto de um outro profissional, Um né? Ou de um psicólogo, nutricionista, de um um terapeuta. psicólogo, um reiki que vai complementar com alguma outra pessoa, algumas outras coisas para que essa pessoa tenha a força que ela precisa para mudar. Mas primeiro ela tem que querer. Às vezes chegam pessoas aqui trazidas por alguém. A mãe trouxe a filha adolescente por um determinado motivo. Aí quando a pessoa chega, ela não quer. Uhum, não está disponível. Ela não está insatisfeita consigo. É a mãe que está insatisfeita com ela. Aí é complicado porque é quase um trabalho de, como é que eu digo, prospecção, né, Lu? Porque tu tem, até tu convencer a mãe que quem precisa do atendimento é ela. Então, Às vezes dá, às vezes não. Puxa, às vezes as mães têm as melhores das intenções, né? Às vezes trazem, eu queria que a minha filha, eu tô vendo que ela tá engordando, alguma coisa. Claro, a gente vai tratar o emocional. Mas às vezes ela não tá preocupada com isso, ela não tá se sentindo mal. Enquanto ela não se sentir mal, Não ela se não vai. mobiliza. Então, a gente tem que prestar muita atenção e ter respeito pela decisão da pessoa. Por mais que a gente veja, nossa, a homeopatia seria ótima para ela, iria ajudar muito, mas ela não chegou ainda no seu processo de decisão da remissão da doença. Lu, maravilhoso isso, Lu. Aqui no coletivo nós temos a primeira, na aula de anamnese, a aula de anamnese é a segunda aula. A gente aprende, lida com essa informação, né? Nós vemos muitas pessoas que chegam aqui que dizem assim, eu quero tratar os meus pais, né? Só que os pais, eles têm escolha, né? Eles têm escolha, eles têm, nada pode ser feito, né? Se eles não se sentirem mobilizados, né? E aí a gente vê, e eu chamo muito a atenção, gente, quando vocês verem, né, notarem esse movimento do cliente, vocês têm que constatar um sintoma, né? Aí é um sintoma, essa vontade de salvar os pais, né? Porque os pais são donos de si, e a não ser que eles estejam em situação, assim, de muita vulnerabilidade, eles têm poder de escolha, né? Claro que às vezes dá certo, né? Às vezes as pessoas são trazidas por outras e gostam e conhecem. Isso também acontece, mas eu digo assim, de uma maneira geral, a gente sempre observar se a pessoa realmente está ali se dispondo a participar desse processo de cura, de reabilitação, de superação mesmo. Exatamente. Lu, conta para nós onde é que tu atende, a tua cidade, qual é o teu endereço, os teus horários de atendimento, né? Eu tenho consultório em Nova Petrópolis, né, Rio Grande do Sul. É a Avenida Padre Afonso Teobald, 386. É bem no centro aqui da cidade. E eu atendo todas as tardes e 2 manhãs, terça e quinta de manhã e todas as tardes, tanto online como presencial. Eu prefiro o atendimento presencial, de certa forma, porque quando precisa algum floral, algum fitoterápico, às vezes eu já faço na hora, a pessoa já leva e ela só manda Que manipular. legal!
Sim, e ela só manda manipular a homeopatia, porque a homeopatia precisa ser feita em farmácia especializada. Então, o atendimento presencial sempre tem um chazinho, eu acho mais confortável. Mas, claro, principalmente com a pandemia, eu passei a fazer os atendimentos online, porque precisava. E aí isso permaneceu, né? Então, hoje eu faço atendimentos online também. E eles são feitos com hora marcada, no mínimo 1 hora, né? Não dá para fazer um atendimento homeopático, eu não consigo, porque eu falo muito também. Então, assim, reserve no mínimo 1 hora da sua vida para falar comigo. Para falar comigo. Mínimo. Lu, um desejo particular em relação ao futuro pedagógico da homeopatia no Brasil. O que tu sente no teu coração? Qual é o teu desejo? O que tu gostaria de ver acontecendo nesse cenário pedagógico, acadêmico da homeopatia? Olha, eu acharia. O meu desejo é que algumas coisas fossem mais regulamentadas para que a gente pudesse manter um padrão de qualidade do ensino da homeopatia. Então, existe a necessidade das pessoas saberem como ensinar a homeopatia, dos cursos de homeopatia serem. Por exemplo, o curso que a gente fez é um curso que dá uma base para a pessoa trabalhar. E mesmo assim, depois dele, a gente faz vários outros cursos e está sempre reforçando, né? Mas para que a pessoa saia trabalhando com homeopatia, ela precisa ter um ambulatório, ela precisa ter prática. Eu acho inconcebível que uma pessoa receba um certificado de terapeuta homeopata sem ter passado pela experiência, acompanhado de um profissional que já tenha mais experiência. Olha, Então, assinando isso eu acho embaixo, bem importante. assinando embaixo do que tu está dizendo, o coletivo tem um ambulatório, né, junto com as aulas, de forma concomitante, né? É. Então, nós temos 2 aulas mês, né? Uma aula, ela é totalmente teórica, né? Durante um turno inteiro, e depois a gente tem o acompanhamento dos atendimentos no ambulatório, né? Onde os alunos também atendem, né? E nós temos um espaço de discussão dos casos, né? Lu, eles, em 1 ano, eles desenvolvem o que em 3, às vezes, a gente não conseguiu. Só por vivenciar a fala do interagente, os detalhes da matéria médica, as surpresas, né? E é muito interessante que o primeiro paciente de ambulatório, a gente organizou a anamnese, tudo direitinho, se preparou. A primeira pessoa que foi atendida no ambulatório era aquele paciente que não fala. Bom, aí tu já tem o primeiro sintoma. Não, mas olha, foi algo incrível, incrível, porque aí elas se deram conta de que não é assim, não é fácil, né? Porque a frustração, ela acontece, né? A gente se cobra em atender bem, em fazer direitinho, como a gente aprendeu, né? Mas isso ficou marcado na minha vida como professora até hoje, porque eu não podia ter escolhido exemplo melhor para ser levado para o ambiente pedagógico, né? Sabe que quando várias vezes, quando eu comecei a atender, eu fazia questionários e mudava o questionário, fazia outro questionário para tentar fazer uma anamnese. E aos poucos eu fui me dando conta que para algumas pessoas eu não preciso fazer determinadas perguntas. E, e já tem outras nuances que eu não preciso nem perguntar. Mas que Sim. a gente precisa observar muito o comportamento. Então é aquilo, a pessoa chegou adiantada ou atrasada na consulta. Ela sentou e como ela se comportou? Ela presta atenção em mim ou ela já está com pressa porque, né? Então, assim, como é que ela está com o corpo? Ela chegou suspirando ou ela chegou tranquila? A linguagem corporal diz muito para gente, para que a gente encontre esse mínimo. Ela É está tudo. colheira,
Aí tu já Sim, pensa em todos aqueles, né, dos fósforos, dos frus- ácidos, do sim, total, sim, né? Como é que tá o cabelo dela? Então, muita coisa a gente nem precisa perguntar, tu só olha para a pessoa e vai anotando, parece que tu está desenhando ela. exatamente. E essas coisas normalmente não aparecem nos questionários que a gente costuma ver. Exato, essa dinâmica da observação nesse sentido, né? Mas É. sim da fala. Não, é algo impressionante. A gente tem relatos dentro do ambulatório que tu já conseguiu vislumbrar o medicamento só na maneira como ele entrou, né? Na videochamada, por exemplo, né? Então, mas eu concordo contigo, como professora, Lu, que o ambulatório ministrado concomitantemente com as aulas teóricas fazem a diferença na qualidade daquele profissional que o curso entrega. É fundamental. Até porque imagina que interessante tu estudar uma matéria médica ao mesmo tempo em que tu está fazendo o ambulatório dela. Ah, perfeito. Isso faz gravar, isso faz que fique, porque essa é a melhor Segurança, né? é tu ter a visão real daquilo que tu está lendo no livro. E isso traz segurança. A pessoa nunca vai duvidar que aquela matéria médica faz efeito se ela está vendo matéria médica na frente dela ali. Sim. Tu sabe, Lu, que esse sonho sempre foi um sonho, né? Esse sonho dessa concomitância, tu melhor que ninguém sabe que foi algo que eu sempre lutei, né? Para que a gente pudesse viabilizar para as pessoas, né? Sim. Eu desejo, junto contigo, que todos possam ter essa, essa, essa possibilidade. E deixo para ti agora as considerações finais do nosso encontro, porque está acabando. Bom, eu só tenho a agradecer, porque por mim eu falo de homeopatia todos os dias da minha vida, o dia inteiro. Às vezes até meu marido pede para mudar o disco, porque eu chego em casa, eu continuo falando, né? Não tem como. Ele nem tá mais ouvindo. Mas eu só tenho a agradecer a oportunidade e me coloco à disposição também, que puder acrescentar em outros momentos, estou sempre à disposição para conversar sobre isso. E que todos os alunos que ouvirem e que participarem das aulas, que acreditem. Nunca digam que a homeopatia não funciona. Vocês podem errar, eu também erro às vezes, mas a homeopatia funciona sempre. Se ela não fez o efeito que vocês esperavam, pode procurar. Que outro efeito ela fez? Mas não existe possibilidade da gente duvidar do poder de ação do medicamento homeopático e de toda a terapia homeopática. Olha, se eu vivi até agora, eu tenho 45 anos, e eu vivi. Não dá para dizer que eu nunca tive nada, eu tive um monte de coisas, como eu falei antes, e todas elas foram corrigidas, todas essas desarmonias foram corrigidas com a homeopatia. Então, é possível. É possível uma criança não precisar tomar antibiótico. Minha filha tem 10 anos e ela nunca tomou antibiótico. É possível. As pessoas precisam saber o que fazer. Se não tem uma opção, sim, vão ter que tomar outras coisas alopáticas por não conhecerem. Mas a homeopatia, ela é eficaz. Ela é eficaz para o físico, para o emocional. Ela nos reabilita. E a gente precisa acreditar nisso e defender uma terapêutica que é barata, que é sustentável, porque a gente não precisa um monte de insumo para fazer homeopatia. A gente não precisa estragar uma floresta inteira para fazer homeopatia. A gente não precisa de um laboratório cheio de equipamentos caros. A gente precisa água de qualidade e umas gotinhas. E tão pouquinho. E tá tudo certo, né? E tá tudo resolvido. Né? Então, é aquilo que eu realmente acho que pode levar a humanidade para um outro nível de saúde. Eu acredito nisso. Eu acho que isso combina com tudo aquilo que o planeta precisa. Combina com a sustentabilidade, combina com o fato mais minimalista, assim, de não ser. De não se tornar tão dependente do dinheiro, né? A homeopatia antigamente tinha em tudo que era lugar.
Hoje que está um pouco mais restrito, mas é barato. E isso precisa ser levado para a população. Quanto um posto de saúde municipal gastaria a menos se eles aceitassem ter homeopatia disponível para a população, se tivesse um farmacêutico do SUS fazendo as homeopatias lá para distribuir para a população. A estimativa é que numa comunidade, se houvesse esse estudo, talvez em 10 anos o posto de saúde não fosse erradicado, mas teria restringido a 30% só dos 100% de atendimentos, né? Então, é algo a ser considerado. Em Santa Catarina, eu tive numa... Era tipo um posto de saúde das PICs, das práticas integrativas, onde tinha acupuntura, reiki, homeopatia. Uhum. Era tão lindo, e com um valor para manter aquilo, com certeza, baixíssimo. E quantas pessoas estão lá e não estão precisando, daqui a pouco, de outras coisas mais caras do sistema de saúde, né? Então, a gente precisa cada vez mais mostrar o quanto a homeopatia pode ser benéfica, o quanto se pode fazer com ela, justamente para desopilar um pouco esse sistema que já está tão sobrecarregado. E fazer pessoas felizes, né? Porque gente homeopatizada não incomoda, né, Lu? Gente homeopatizada é feliz, né? Gente homeopatizada é feliz, né? Querida, eu tenho a agradecer. Muito obrigada pela tua participação. A tua entrevista hoje, na verdade, é um marco para o nosso trabalho de pesquisa nessa área dessa prática pedagógica. Esse processo de entrevistas representa um projeto efetivo, né? E real desse olhar, para que a gente possa, em outro momento, criar um olhar diferente sobre como ensinar, né? Sobre não como ensinar, mas sobre construir um ambiente de aprendizagem desafiador, né? Para aquela faixa etária de 30 para cima, né? Porque é possível criar um ensino interessante, significativo e dinâmico para adultos, sim, em homeopatia. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, obrigada pelo teu carinho. E tem uma professora que se chama Alicia Fernandes, ela é uma psicopedagoga que ajudou a construir a história da psicopedagogia, né, no mundo, e ela diz uma coisa: uma aula que vale a pena é aquela que transforma o professor e o aluno. E nós duas vamos sair daqui transformadas, porque nós não somos mais as mesmas desde que iniciamos essa conversa. Algo em nós sempre muda, e o nosso olhar começa a ser um olhar de pesquisa, de curiosidade. Tá bom? Com certeza. Beijo para ti. Beijo grande. E até o nosso próximo encontro. E agora, encerro aqui o nosso trabalho de hoje. Aguardem as próximas entrevistas. Um abraço.